Então, por isso que a gente fala assim, que a resolução psicológica, né, no caso, ela não gera a real mudança. Até a parte holística em si, a gente estava conversando ali que agora parece que a psicologia está querendo tomar conta disso, mas ela está querendo no sentido material da coisa, não propriamente no sentido da espiritualidade em si, no sentido da vida humana. Que sentido é a vida humana tem? No sentido de sair do reino humano e entrar no espiritual. Mas para isso, tu não tem essas definições na parte da psicologia, não tem, nem na religião, a religião não te dá mais isso. Ela não te tira, porque elas todas estão vinculadas justamente nesse padrão daqui desse plano, como a gente estava falando. Então é uma mudança interna mesmo que precisa fazer. O que mais? E temos um monte de ano como caminho, como conseguir descobrir. Na verdade ele seria um meio para se descobrir o seu caminho, né? Bom. É para encontrar o eu. E aí depois que tu encontrar isso aí, não é mais necessário. Daí a pessoa já vai por si, já tem uma... Já fica fácil. Mas é como se cada pessoa tivesse um meio diferente de atingir um recurso diferente, seria isso? Cada um tem o seu processo, então, né? Diferente. Não é igual para todos. Cada um é um universo, cada um universo. Mas pode ter um grupo de pessoas que têm o mesmo caminho, o mesmo tipo de, ou parecido. Não, assim, o que a gente tem são estruturas parecidas. Assim como, por exemplo, assim, assim como a parte fisiológica do corpo, né? Tem uma estrutura X, que se tu come determinada coisa, pode fazer bem, outra pode fazer mal. Tá? Agora, no ser humano, digamos, a humanidade como um todo, tem estruturas energéticas, que é aquilo que a gente sempre fala, que são determinados padrões para determinados tipos humanos. Tá? Foi isso que foi gerado ao longo dos milênios passados, né? E surgiram aquela técnica que a gente sempre fala, hinduísmo, taoísmo. Tá? Cada uma delas ela foi gerada para um tipo humano, uma estrutura diferente. Tá? Aí o problema é que as pessoas misturam isso. Se ela misturou e não é daquela estrutura energética exata, ela não vai atingir nada. Na verdade, ela pode estar se comprometendo ainda mais. Esse é o ponto que a gente sempre fala da questão das misturas das técnicas, da mistura Mas no caso é o tipo de energia que age que pode não se adaptar com a outra, ou é a técnica em si? As duas coisas. Porque assim, a técnica ela é voltada para atingir um determinado objetivo em uma certa estrutura. Claro. Tá? Ela é montada e estruturada para que, praticando determinadas coisas, tu vá abrindo umas, fechando outras e atinja o objetivo que é essa tal espiritualidade, tá? Sair do reino humano. Aí tu teria que descobrir primeiro qual é a tua estrutura e chegar ali. Essa estrutura e esse problema aconteceu assim, porque quando esse conhecimento que era colocado lá só por seres que tinham passado por aquilo ali e conseguiam visualizar qual seria a estrutura exata de cada um que chegava para eles, esse conceito veio para o Ocidente, chamado massificado, né? E aí todo mundo pegou um pouquinho de cada coisa e disse que todo mundo era igual. E para vender essas técnicas também, depois todo mundo acha que todo mundo é igual, e na verdade não é assim. E aí virou a moda dos cursos e das misturas, e aí todo mundo se perde nisso. Então tu acha que aí tu diz assim, eu senti bem. Tá. Como eu estava falando de manhã lá, né? Tu tá na lama, joga água em cima, tu tá melhor. Água fria, né? Se tu usa água quente ainda é melhor. Quer dizer, a questão é tu saber realmente o que tem efeito. Até ali naquele artigo do Floyd, ele coloca sobre as misturas das energias, né? E aí tinha uma pessoa
professor que fez como se fosse uma fórmula química. Tu pega um componente químico, um elemento, e mistura com outro, dá um componente X. Agora, se tu pegar esse componente com uma proporção diferente, dá uma terceira coisa, completamente diferente daquela que seria o resultado esperado, né? Pegando um exemplo assim na yoga, né? Por exemplo, se vai usar yoga para energia que você vai pegar, funcionar, exige que o corpo adquira aquela habilidade, eles tenham, sei lá, aquelas posições da yoga, né? Seria a mesma coisa que nem o Tai Chi Chuan também. Seria mais ou menos, se a pessoa não tem capacidade de adquirir aquele corpo para yoga, a técnica não vai adiantar, seria isso? É mais ou menos isso. Só que aí tem assim, ó, o que o pessoal usa hoje em ouro mais é essa parte química. Da física, sim. Energética, muito pouco, assim, né? Energética no sentido de vitalidade também consegue, mas no sentido exato para que ela foi criada, a espiritualidade, não se perdeu. Isso aí há muito tempo não se viu. No caso, no corpo físico, uma pessoa faz uma cirurgia, retira um apêndice, um ou outro. Vamos deixar uma pergunta que é mais comum. Sim, retirou. No momento que o médico fez o corte, aquele corte físico, ele vai refletir no corte energético. E outra coisa, e aquilo foi retirado. Aí esse ato de retirar, como que fica? Tem várias coisas interessantes nesse aspecto aí, que eu realmente acho muito interessante. Aí assim, ó, por exemplo, às vezes a gente vê, trabalhando na parte energética, assim, a gente vê, quer dizer, percebe, pode perceber, que uma pessoa que tenha feito uma cirurgia, por exemplo, 30 anos atrás, tem como se tivesse um corte ainda ali. Pois é. E justamente o apêndice é um dos mais comuns que a pessoa tenha. E aí tem assim, ó, tem um corte energético ali. Está fechado há 30 anos. Nunca teve problema nenhum. A pessoa não sente nada. Mas a parte energética tem um furo ali. Pode não acontecer nada. A pessoa pode estar bem, saudável. Não sai? Não vai sair? Sim, às vezes sim. É isso que eu quero dizer. Algumas vezes a pessoa pode estar totalmente saudável, nunca sentiu nada. Outras vezes, por aquilo ali, pode entrar larvas, bicho, coisas assim desse tipo. Certo? Mas não é sempre. Não há contextos. Aí eu te digo assim, ó, e agora a moda da cirurgia plástica também. Entendeu? O que está acontecendo com os corpos, principalmente das mulheres, que passam por todo tipo? Sim, exatamente. E na parte energética mais ainda. Agora, tem uma outra parte disso aí, que é o seguinte, ó, a gente também tem observado pessoas que retiram determinados órgãos, por exemplo, do ânus, e a parte, digamos, a parte energética consegue substituir aquele órgão como se ele estivesse funcionando bem. É difícil, mas se a pessoa tiver digamos assim, uma espiritualidade, uma carga energética boa, ela consegue reconstruir aquele órgão energeticamente. E no físico consegue, vai fazer o exame laboratorial como se tivesse o órgão funcionando normal. Então tem muitos contextos assim, como que essas coisas realmente podem acontecer. Um cortezinho cura e vaza o físico junto, e o outro retira um órgão e parece que o órgão ainda está ali. Isso tudo se explica pela própria energia pessoal, né, da pessoa. E no caso se tá o pulinho ali, tem como? Sim, é muito fácil. A hora que tu aplica o tipo de energia qualquer, ali, passa e já. E aí é como se tivesse feito a acupuntura espiritual. Exatamente. Tá? Exatamente. Aí Fechou. nunca mais cura. Só se curar em outro lugar. E sobre os transplantes do Novesólico e as fascinadas por transplantes, é fantástico. Eu acho fantástico a parte genética da coisa. No próximo quarto. O que tu entende, assim, que faz o que acontece quando tira o coração, a pessoa estava doente, se não trocar, vai morrer. Acho que deveria receber realmente essa. Olha, se essa batida. eu não aceitaria.
Tá? Se eu estivesse doente ou se precisasse de uma transfusão, eu declaro Nem sangue. não quero. Prefere? Eu já fui. Não, sério. Eu pensava que a dela não era uma filha, nunca tive uma caixinha e eu era criancinha. Bom, mas é um contexto, né? Eu tenho navio, eu tenho que cuidar dele. De sangue, a maioria das vezes, o médico nem consulta. Exatamente, inclusive lá não sei se aqui, mas na Argentina, se tu fizer no cartório, tem que fazer no cartório e Deve ser igual. que tu não quer de jeito nenhum, senão o médico tem a obrigação de ter. Sim, tem algumas religiões também que eles Mas mais ou menos já sabem. Exatamente. Mas aí tu tem que Tem anos, por afirmar exemplo, aquilo eles aí. já sabem que tem que conversar, tem que trazer mais pessoas. Pessoas comuns tu tem que colocar lá no cartório, diz que a religião quer ficar mais fácil. E o que Com convicção própria e não aceitar igual você botar o sangue. E o que tu sente que acontece quando acontece esse transplante? Quando a É muito pessoa relativo, acontece? como eu te digo assim, mas isso vai dar compreensão de cada um, porque realmente assim, ó, isso é de compreensão pessoal. Não adianta o que eu disser que não vai ser a mesma coisa que tu vai sentir. Então eu tenho a minha convicção pessoal de que eu não quero. Porque não adianta eu ter que dizer. Que tu é que tem que conceder isso. Agora, o que eu acho é que tem um comprometimento sério com a outra pessoa. Ela desencarna e ela fica ligada, né? Tem. Pelo aquele órgão do Inclusive, coração, assim, ó, principalmente. Se tu analisar a parte física, quer dizer, a parte genética da coisa, só por essa parte genética, assim, bom, aí o pessoal diz, não acontece nada porque as células são compatíveis e tal, tem lá os anticorpos que estão lá, aquilo lá fez a adaptação do órgão. Mas eu acredito que o DNA tem muito mais coisa do que simplesmente aquele 1% que é codificado. E esses 99% restantes, para mim, é o que é o ser humano em si. Tem aquelas memórias específicas. E uma série de outras coisas, potenciais, inclusive, humanos, que não são despertos. Por exemplo, a parte espiritual, eu acredito que ela também se coliga nas cadeias. Então, não seriam simplesmente aquelas duas interligadas. Mas, só que elas seriam interligadas na parte sutil. E quando elas se ligam sutilmente, digamos, aí tu vai despertando dons ou características de outras dimensões, entendeu? Sim, eu vi Isso eu acho muito interessante. Eu acho bastante interessante. Então, assim, ó, dessa mesma maneira, pensa comigo, é só 1% que a medicina usa e faz tudo que já faz. Mas ela não se importa com os outros 99%. Não é exatamente 99%, mas 98,9%. Chama de lixo. Exatamente o lixo. Não, mas essa memória, quando você recebe um órgão, ela começa a se manifestar. Isso aí já deu. Sim, é muito comum. Começa a desenvolver, não gostava de comer mamão, agora eu como mamão porque a pessoa que me doou não gostava. Começa a. Não, na TV assim, alguém recebeu o coração o cara era desenhista. Daí, um pouco depois que ele recebeu o coração, ele nunca desenhou nada, começou a desenhar mesmo. Começa a. Tem muitos fatores assim, ó, que não precisaria receber um coração para acontecer isso também. Eu poderia encostar nela e fazer a mesma coisa. Pois é. Porque existe uma coisa lá, até do tempo lá da parapsicologia do padre Quevedo. Que ele dizia que era hiperestesia, lembra? E toca três gerações, tu tem acesso à informação de 3 gerações passadas, simplesmente com um toque de uma outra pessoa. Uau. Tá? É por isso que quando tu passa, né, com alguém com tu está gerando toda aquela. Sempre tem um comprometimento. Já pensou o sexo? Aí já só o toque. Entrar no outro. Não, é sério. Mas o fato é esse. Então, assim, não é. A gente está falando de uma coisa, né? Mas tem muitos fatores que nos levariam a ter outras informações também.
Claro. Então eu quero dizer que também, além de, tem um pouco disso do órgão, mas também tem um pouco da psicologia em si, da pessoa, do acesso que ela teve O que ela pensa. inconsciência. Tem uma série de fatores, não dá para jogar tudo na espiritualidade. Mas tem muito, não sei. Agora, a formação pessoal é tu que tem que construir a tua opinião a respeito disso. Mas daí Tem que comer carne. É. Sim. Come a proteína do outro bicho. A proteína é o DNA. E aí? E os hormônios? Exatamente. Os hormônios de migração. O sexo era aquele animal. E o que ele provou? Então tem uma série de coisas. Tudo é assim. E tem muita planta que é também planta animal. Então, e sou eu, nós estamos num ambiente aqui com esse ventilador. Quantas células tu eu estou comendo? Não, é fato. Normalmente tira. No aspecto químico, biológico, é reativo. É? É um pouco desse cérebro. Não embolar minha garganta. Daqui a pouco só se eu pegar. Tem um meio. Não, é fácil isso. Pode ser meio radical, assim, no primeiro momento que eu ouvi. Tem um filho do Jânio, mas o pessoal conhece, né? Ele estava com 7 anos, leucemia que ele tinha e fez um transplante de medula, né? Aí depois, com 6 meses que ele tinha feito o transplante, né? O pessoal Mazanda que ia atender ele, né? Que era outra personalidade, a família dele estava pirando, né? Com a personalidade de que o guri adquiriu. É mesmo? É. É mesmo? Não vou voltar. Ele não está vendo, ele está no outro. Vai que ele vai. Ele está no banquetar.